Quando você fala sobre esse padrão, né, que as coisas daqui elas são, por exemplo, uma sombra do mundo espiritual. Um exemplo que está em Colossenses 2, no verso 17, diz o seguinte, vou até ler o verso 16 aqui. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas, ou dos dias de Shabat. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir, a realidade. Todavia, encontra-se em Cristo. Ou seja, aqui ele está tentando, né, para que as pessoas não façam um julgamento daqueles que têm certos tipos de costumes, no caso, por exemplo, os hebreus, né, os gentios e tal. E aí ele dá o exemplo, por exemplo, de festas, as celebrações das luas novas, que inclusive são as bases dos dias de Shabat, que eram, assim era a contagem antiga dos hebreus antigos. O mês era baseado na lua nova e dali em diante se contava os dias de descanso. Mas tudo é uma sombra daquilo que há de vir e daquilo que a realidade ela se encontra em Cristo. Tá? Cristo tem que ser a nossa realidade. Então, realmente, por exemplo, as leis que nós temos hoje, realmente elas são fractais daquilo que nós chamamos de Torá. O que seria a palavra Torá? Né? Que o pessoal, os judeus sempre falam essa palavra Torá. Significa instrução, ensino, lei, padrão. Então ela ficou, esse tipo de instrução que Deus ele deu, por exemplo, aos hebreus, no caso a Moisés, ele é um padrão que na verdade ele ocorre lá no céu, então ele reverbera aqui. Claro que mediante é um contexto de algumas coisas diferentes, né? Mas o decálogo eu entendo que ele é literal lá nos céus e ocorre exatamente aqui, ponto por ponto. Isso um dia eu posso estar explicando, até mesmo mandamentos que as pessoas talvez não tenham compreensão de como honra o teu pai e tua mãe, como se daria isso lá no céu. As pessoas têm pouca noção sobre isso. Mas eu entendo que cada coisa que foi colocada aqui são leis que o próprio Criador, realmente, ele mesmo se estipula, ele colocou como ordem e elas se reverberam aqui. E esse padrão ele se reflete em toda a criação, na genética, etc. E realmente ele tem isso, bem colocado com você sobre as questões do padrão Fibonacci, os códigos bíblicos da própria né, sequência Fibonacci em Adão. E quando você estuda essa numerologia, você vai ver que até tem certos tipos de animais que eles se multiplicam, a multiplicação deles é de acordo com a sequência Fibonacci. Isso aí mostra a criação, a inteligência e o padrão que o Criador ele tem na ordem de todas as coisas, né? Sobre realmente, por exemplo, a natureza de Adão que você comentou, vale lembrar que quando Adão é feito do pó da terra, nós temos que lembrar que o mundo edênico, do contexto do Gênesis 1 e 2, ele é algo muito diferente dessa realidade que nós temos. Esse pó do qual ele é feito realmente é baseado em ouro e em silício. Um exemplo que no Gênesis 2, 12, está escrito o seguinte: o ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume e a valiosa pedra ônix. O ônix que inclusive fazia parte, né, da vestimenta sacerdotal dos sacerdotes, né? Ele é a base, né? O livro Targum de Jerusalém também menciona que a base da natureza de Adão era baseada no ônix, então eles tinham um brilho no corpo. E realmente todo esse tipo de padrão ele se perdeu, né? Um outro ponto que você comentou, meu irmão, o padrão, por exemplo, dos primogênitos, entre outras coisas. Eu entendo que a Escritura está querendo mostrar o que ocorreu no reino dos céus. Não à toa essas coisas ocorrem aqui. Por mais chocante que seja, eu compreendo que a história, se você quer compreender o que ocorre nos céus, né, todas aquelas que estão nesse mundo, e eles prefiguram a figura do Messias, você percebe que, igual o irmão Dinardo bem colocou, uma temporalidade em que, para Deus, eles são primogênitos. Por que primogênitos? Porque eles são aqueles que estão de acordo com a vontade dele. E as pessoas têm que ter consciência que aqui existe uma guerra de descendências, a guerra das sementes, em que Satanás ele usurpou a matriz humana, então ele coloca os seres espirituais dele neste mundo. Ele tem essa capacidade. O próprio Apocalipse fala que foi dado esse poder de dar fôlego, ou seja, dar espírito, dar ruach, para que esses seres viessem aqui. Então Deus ainda permite que Satanás possa agir, mas dentro ainda sempre do controle divino dele, da mão poderosa dele. Então, essas histórias, elas têm um porquê. O primogênito ele é deposto, e aquele que está de acordo com Deus, que faz a vontade do Pai, ele toma o seu lugar. Né? Mas isso eu posso estar falando de uma live específica, que não seria no caso agora. Pode ser uma live muito chocante para as pessoas, mas existe um porquê. Mas é perfeito. Toda a Escritura ela possui realmente um padrão, um porquê de cada coisa, mesmo que a gente não tenha acesso a todas essas informações. Tá excelente, muito, muito bem colocado, meu irmão Dinardo. E sei que o pessoal está